Boa noite, graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita alegria que estou aqui mais uma vez para transmitir um pouco da palavra de Deus para a sua vida, já louvando a Deus pela vida de cada um que a partir deste momento vai estar conosco, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor preparou para nós, para esta noite. Quero começar este culto orando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, quero colocar, Senhor, a minha vida diante do Teu altar. Quero me colocar na Tua total dependência e declarar, Senhor, que esse momento é Teu, que esse momento te pertence e que Teu Espírito Santo venha direcionar esse momento, que Teu Espírito Santo venha conduzir esse momento. Eu também quero colocar a vida de cada telespectador que já está conosco, como a Elisângela, a Marinete, o Adriano ali em Fortaleza, que já está conosco também, que Deus possa, que o Senhor Espírito Santo possa estar abençoando, abrimos os nossos corações, ó Pai, para receber tudo aquilo, Deus, que o Senhor preparou para nós nesta noite. É com muita alegria e satisfação no meu coração que mais uma vez eu me coloco aqui à tua disposição e que tudo que eu venho falar aqui nesta noite, ó Pai, seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo, ó Deus, que tudo que eu venho falar aqui nesta noite, Senhor, não venha de mim mesmo, mas seja direcionado pelo teu Espírito Santo, Senhor, e que as pessoas, Senhor, que vão receber essa palavra, o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. Aqui a palavra que nós estamos ministrando aqui, a palavra que é a verdade, a palavra que é vida e a palavra que é o único caminho, Senhor. Que seria de nós se não fosse por Ti, Senhor? Em nome de Jesus, eu já te agradeço por esse momento, já abençoa a vida de cada telespectador que está assistindo ao vivo e aqueles que posteriormente vai estar assistindo pelo Facebook, vai estar assistindo também esse vídeo pelo YouTube. Que a tua graça possa estar alcançando, derramando sobre cada família as tuas bênçãos, levando a tua paz, levando o teu amor a cada família que está nos acompanhando desde o primeiro programa, Senhor. Que tudo seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom, querido, que você está conosco mais uma vez nesta noite. Eu quero mandar um abraço especial para o Adriano. O Adriano é muito meu amigo, de muitos anos, ele mora em Fortaleza, é o marido da auxiliadora, que também é muito conhecido de muito tempo, nós já trabalhamos praticamente juntos, e é um prazer saber que você está nos acompanhando, Adriano, que Deus abençoe a você, a sua família, o seu filho, que teu filho possa a cada dia estar alcançando seus objetivos, e que o Senhor dê força ao Senhor e à sua esposa para conduzir o seu filho, o Ian, em um caminho em que ele deva andar, para que ele nunca venha se perder. Eu creio nas palavras do Senhor, e por isso eu quero te abençoar a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também quero mandar um abraço para a Micaele, também que já está conosco, em nome de Jesus, a Elisângela, a Marinete, a minha esposa Elita, a Vitória também que está nos acompanhando. Que essa noite seja uma noite de muita alegria, de muita paz, onde a palavra do Senhor venha nos trazer a revelação daquilo que Ele tem para nós. Eu quero mandar uma boa noite para Fortaleza, uma boa noite para Juquerópolis, em São Paulo, para Ananindeua, ali no Pará, para todas as pessoas que têm nos acompanhado, a Patrícia Azarias, lá em Portugal, também, que tem nos acompanhado. Eu glorifico a Deus porque este veículo que Deus colocou nas minhas mãos, nas mãos da minha esposa, está servindo de canal de bênção para muitas pessoas, para muitas famílias, e que o Senhor continue derramando bênção e graça sobre sua vida. Mas, queridos, nesta noite eu quero falar um pouco da história de um homem que há pouco mais de 2000 anos atrás ele pisou aqui nessa terra, e muito se ouve falar dele, muito se fala de coisas que ele fez, dos milagres, das curas, dos prodígios, de mortos que ele ressuscitou. E muito pouco se fala do que ele fez na cruz. Porque a maior obra que Jesus fez, queridos, aqui nessa terra, a maior obra que ele fez, não foi os milagres
de curar as pessoas, não foi o milagre de dar vista aos cegos, fazer o coxo andar, fazer o surdo ouvir, o mudo falar. Mas a maior obra, queridos, que Jesus fez foi ali naquela cruz. E a Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 53, que ele foi levado ao matadouro, ele foi como uma ovelha muda, que não abriu a sua boca, ele se manteve em silêncio, desde a hora que ele foi entregue para os soldados romanos, até a hora em que ele foi levantado naquela cruz, pouca coisa ele falou, e quando ele não falou para auto se defender, mas quando ele falou foi para determinar e dizer o quanto ele tinha convicção, demonstrar que ele tinha convicção do propósito que Deus tinha na vida dele aqui na terra. E um dos momentos assim, muito extraordinários que eu vejo, que eu leio na Bíblia, quando Jesus ele é entregue, que ele vai levado até para o Sinédrio, e ali ele é interrogado por Pôncio Pilatos, e os sacerdotes, os religiosos da época ficam incitando a Pilatos a crucificar Jesus, a matar Jesus, dizendo que ele é um blasfemo, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo outro. E um dos momentos que eu acho muito, muito interessante, querido, é no momento em que Pilatos olha para Jesus e diz assim: você fica calado diante de tantas acusações, você não se defende, por acaso você acha que você é maior do que todo mundo? Eu quero dizer para você que eu tenho poder. Eu tenho poder para te dar vida, eu tenho poder para te dar morte. E naquele momento Jesus olha para Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e diz: ninguém tem o poder para tirar a minha vida. Nem você, nem Satanás, nem demônios, nem homens, ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu as dou. Eu as dou para a salvação da humanidade. Então Jesus ali ele está afirmando que ele está aqui na terra como homem para um propósito. E quando Isaías diz que ele vai em silêncio ao matadouro, como uma ovelha muda, isso não quer dizer que ele não falou algo. Mas ele está dizendo que ele não abriu a boca para se defender, para querer fugir dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. E hoje, nessa noite, eu quero falar algo, queridos, um pouco sobre do que Jesus ele fez ali na cruz. Quando ele foi pendurado no madeiro, ele falou algumas coisas, queridos. E é por causa dessas frases que Jesus falou ali na cruz, que eu e você, nós temos a oportunidade de ter um encontro com Ele. Nós temos a oportunidade de reconhecê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós temos a oportunidade de declarar que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. É justamente, querido, por causa dessas frases que Ele falou ali na cruz. E no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de João, nós vamos encontrar essas frases bem categóricas que Jesus falou ali antes dele entregar o seu Espírito para o Senhor. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, você pode abrir, mas se você não tiver, você pode anotar, depois você pega uma Bíblia e vai conferir, para que fique tudo claro, para que não fique nada em dúvida, que o que muitas vezes as pessoas falam sobre Jesus não tem sentido. Mas para que você creia que o que se fala da Bíblia é verdade, você precisa crer também que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Porque se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é em vão você ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, queridos, é onde nós vamos encontrar o sentido para nossas vidas. Por quê? Porque foi através de ler a palavra de Deus, foi através de ter um encontro com Cristo, é que a minha vida eu comecei a ver o verdadeiro sentido da vida, o porquê que Deus permitiu que eu viesse a esse mundo. E quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo te revela, queridos,
algo extraordinário vai acontecer na sua vida, algo sobrenatural, talvez coisas que você ouviu de tantas pessoas, mas você nunca teve a oportunidade de conferir na Bíblia. Por quê? Porque não é porque eu sou pastor que eu posso falar algo, talvez eu possa falar algo para você, e que não condiz com a Bíblia, e por você não conhecer a palavra, por você não conhecer a Bíblia, você vai engolir. Ou você vai acreditar ou não vai acreditar, mas de qualquer forma você vai ter uma reação. Mas quando se conhece a palavra, quando se lê a Bíblia e recebe o entendimento dado pelo Espírito Santo, as coisas ficam muito mais claras. É isso, querido, que tem acontecido comigo há 20 anos, querido. Essa palavra tem a cada dia transformado a minha vida. Essa palavra tem a cada dia me levado mais adiante. Por quê? Porque eu tive um encontro com Cristo. E depois que eu tive esse encontro com Cristo, eu disse para o Senhor: Senhor, a minha vida é tua. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Para onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. O que o Senhor quiser que eu fale, eu falo. E eu tenho procurado cumprir essa palavra que eu dei ao Senhor da melhor maneira possível. Tenho defeitos? Tenho. Sou falho? Sou. Mas eu tenho procurado viver aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida. E quando nós começamos a viver os propósitos de Deus nas nossas vidas, querido, a nossa vida muda e muda para melhor. Por isso, nesta noite, querido, eu trago para você uma palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde sobre as 7 frases que Jesus falou quando ele estava na cruz. Ele não falou essas frases quando ele estava apanhando, quando ele estava carregando a cruz, quando ele estava reunido com seus discípulos. Essas 7 frases que está registrado na palavra de Deus, no Novo Testamento, você encontra nos livros de Mateus, no livro de Marcos, de Lucas, de João. Nos 4 evangelhos você vai encontrar essas frases. E a primeira frase que eu quero que Jesus falou na cruz, se encontra, querido, no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 43, que nos diz que perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Jesus está expressando o seu sentimento de abandono por Deus ter colocado os pecados do mundo sobre ele. E por causa disso, Deus teve que se virar contra Jesus. Quando Jesus estava sentindo o peso do pecado, ele estava passando por uma separação de Deus. Pela primeira vez e única vez em toda a eternidade, este foi também um cumprimento da declaração da profecia de Salmo 22:1. Queridos, quando Jesus exclama lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Será se Deus, ele tinha motivo para se ausentar da vida do seu filho, aquele que ele mesmo enviou a esse mundo? Muitas vezes, queridos, nós lemos coisas na palavra de Deus, muitas vezes nós ouvimos pessoas falar essas palavras, mas não entendemos o que está dizendo. Quando Jesus, ele faz essa exclamação: Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele exato momento, queridos, Jesus, ele estava sobre ele o peso do pecado da humanidade. Então, a Bíblia é bem clara que o pecado faz a separação entre Deus e o homem. O pecado separa o homem de Deus. Então, nesse momento, Jesus, o próprio Filho de Deus que veio a este mundo para cumprir um propósito, quando ele toma sobre si os meus pecados, os teus pecados, quando ele toma sobre si os pecados da humanidade, imediatamente há uma separação. Por quê? Porque ele estava tomando o nosso pecado. E o pecado separa o homem de Deus. Então foi justamente por isso, porque naquela hora em que ele estava pagando o preço pelos nossos pecados estavam sobre seus ombros, houve uma separação dele com o Pai. Pela primeira vez e a última vez, há uma separação entre Jesus, o homem, e o Pai celestial. Por quê? Não porque ele pecasse,
Jesus ele não tinha pecado, Jesus ele não pecou, mas como ele estava na condição de resgatador, como ele estava na condição de libertador, como ele estava na condição de salvador, como ele estava na condição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele momento, o nosso pecado que estava sobre ele provocou a separação naquele momento em que Jesus ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? Agora eu pergunto, por que ele não disse: meu pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento ali, queridos, o único Filho de Deus na terra era Jesus. Então ele estava com nossos pecados, ele estava nos representando ali naquela cruz. E foi por isso, querido, que Deus teve que haver separação. Mas foi a primeira e a única vez em toda a eternidade que Jesus sentiu a separação do Pai. E logo depois, no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 24, ele diz uma palavra, querido, que é fundamental para mim e para você. Se Jesus ele não tivesse liberado aquela frase ali na cruz, querido, o que seria de mim? O que seria de você? Quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora você imagine, pensa comigo, queridos. Jesus, o Filho de Deus, ele se fez carne, ele se fez homem e vem a este mundo com o propósito de salvar a humanidade, de pagar um preço pelos pecados da humanidade. Ele tinha todo o motivo do mundo para lá na cruz, para virar as costas para a humanidade, querido. Porque ele foi escorraçado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi obrigado a carregar uma cruz, ele recebeu uma coroa de espinho, ele recebeu 39 chicotadas, que na Bíblia diz que é 40 menos uma. Ele foi cuspido por causa dos meus e dos teus pecados. Mas quando lá na cruz, uma das últimas frases dele, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando ele libera aquela palavra, queridos, ele não estava liberando aquela palavra somente para as pessoas que não participaram da sua crucificação. Ele estava liberando aquela palavra, perdoando toda a raça humana. Toda, querido, toda a raça humana. Naquele momento recebeu o perdão de Deus. Agora eu te pergunto, querido, o que seria de mim? O que seria de você se Jesus não tivesse dito para Deus: Pai? É interessante que na primeira frase ele diz: Deus meu, Deus meu. Mas na segunda ele já diz: Pai. Porque ele já tinha voltado à condição de filho. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, é muito importante perdoar, queridos. Porque sem perdão, aquela pessoa que não perdoa, não recebe o perdão do Pai. Pastor, o senhor está ignorando. Não, se você ler no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, você vai encontrar a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso termina dizendo assim: se perdoares as vossas ofensas dos vossos irmãos, o Pai Celestial vos perdoará. Mas tem uma condição: se não perdoar o teu irmão, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Você pode anotar isso, essa referência, e depois você examinar na tua Bíblia, lá no capítulo 6, a partir do versículo 9, onde você vai encontrar a oração do Pai Nosso, queridos. E é por isso, querido, que nós temos o direito ao perdão do Pai. Porque Jesus, antes dele morrer, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que crucificaram Jesus não estavam cientes da extensão do que estavam fazendo, porque não reconheciam como Messias. Sua ignorância da verdade divina não significava que mereciam perdão. E a oração de Cristo, mesmo no meio do seu encarne e sua expressão de compaixão limitada,
da graça divina. Pelo seu amor ilimitado, pela sua compaixão ilimitada pela humanidade, ele diz: Pai, eu perdoo. Eu perdoo porque eles não sabem o que estão fazendo. E é muito interessante, querido, e tem uma terceira frase que ele diz na cruz antes de morrer, que se encontra ainda no livro de Lucas, no versículo 43, que diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Nesta declaração, Jesus está assegurando a um dos criminosos da cruz de que quando morresse, ele estaria com Jesus no céu. Isso foi concedido porque mesmo na hora da sua morte, o criminoso tinha a expressão de sua fé em Jesus, reconhecendo-o pelo que ele era. Nós sabemos, queridos, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia Sagrada, que Jesus ele foi crucificado entre dois malfeitores. Existe um ditado popular que diz que ele foi crucificado no meio de um bom ladrão e um mau ladrão. Queridos, não existe bom ladrão, não existe bom ladrão, não existe bom feitor e nem malfeitor. Existem pessoas pecadoras, pessoas incapazes de se arrependerem do seu pecado, pessoas violentas. Mas quando Jesus é crucificado, ele é crucificado entre duas pessoas que estavam ali por terem praticado delitos. E os dois, querido, eu te garanto que os dois, tanto da direita como da esquerda, tiveram a mesma oportunidade de ali mesmo obter a sua salvação. Um não aproveitou aquela oportunidade, mas escarneceu de Jesus. Ele olha para Jesus e diz: tu não és o Filho de Deus? Pois se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e tira nós também, nos salva da cruz. Ele teve uma oportunidade de ter a salvação, mas ele não reconheceu quem é Jesus. Ele não reconheceu o Filho do Deus Altíssimo. E ele ali, ele pode perder a sua vida, o seu espírito. Mas ao contrário do outro, diz: cala sua boca, nem mesmo na cruz, nem mesmo morrendo, você é capaz de reconhecer o Filho de Deus. Nem mesmo na cruz, à beira da morte, você é capaz de reconhecer que necessita desse homem, que você precisa do perdão desse homem, que você precisa da salvação. E aquele homem, aquele malfeitor, ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ali naquele momento, querido, aquele homem, ele está reconhecendo Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Naquele momento, aquele homem está confessando que Jesus é o Senhor e Salvador. Então Jesus ele libera essa frase: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, nós precisamos parar para pensar, nós precisamos parar para refletir como é que está a nossa vida hoje. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quantos anos nós vamos viver nessa terra. Por mais anos que uma pessoa possa viver nessa terra, querido, um dia ele vai voltar para o pó. Um dia o corpo dele vai voltar ao pó, mas e o espírito? Porque o espírito não morre, o espírito é eterno. E um dia, querido, nós vamos estar diante do grande julgamento, diante do tribunal de Cristo, e nós vamos ser julgados, queridos. E Jesus vai dizer para mim, para você, o que ele disse para aquele homem ali na cruz: hoje tu estarás comigo no paraíso. Nós precisamos refletir, queridos. Querido, nós precisamos refletir sobre o que Jesus fez por nós, porque o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você é incomparável, queridos. Jesus, até na hora da morte, ele esquece o seu eu. Ele esquece que ele é Filho do Deus Altíssimo. E ele cumpre o propósito pelo qual ele veio cumprir nessa terra. Uma quarta palavra que você vai encontrar ainda no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 46, que diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aqui Jesus está voluntariamente entregando a sua alma nas mãos do Pai, o que indica que ele estava prestes
a morrer e que Deus tinha aceitado o seu sacrifício. Ele se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus. Quando ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele diz isso, Pai, eu cumpri o propósito. Eu abri a porta de entrada do céu para que o homem possa voltar a entrar. Eu abri, Pai, eu cumpri o propósito, Pai. E eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Porque ele entrega o espírito dele ali na mão de Deus. Porque o corpo dele vai ser sepultado. Mas só que ele sabe que o corpo dele vai ser sepultado. Mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Porque o corpo de Jesus não ficou no túmulo. O corpo de Jesus não ficou na sepultura. Ele é o Jesus ressurreto. Ao terceiro dia ele ressuscita de dentre os mortos. Ele sobe aos céus, está sentado à direita de Deus, orando, intercedendo por mim, por você, meu irmão. Intercedendo por você, minha irmã. E eu louvo a Deus, querido, porque nesta noite você está conectado conosco. Você está tendo a oportunidade, talvez, de ouvir coisas que você nunca ouviu. Eu não estou aqui falando algo, querido, para fazer você mudar de uma religião. Não, querido, não é nada disso. Eu só quero que você entenda um pouco da palavra de Deus. Eu só quero que você entenda um pouco do que Jesus fez naquela cruz. Jesus simplesmente não morreu, mas houve algo superior à morte, houve algo além da morte da cruz. Quando ele morre, a Bíblia diz que quando ele dá o último suspiro, o véu se rasga de cima a baixo, ou seja, a porta do céu foi aberta, e o homem tem uma oportunidade de voltar à sua origem, uma oportunidade de voltar à imagem e à semelhança de Deus, porque nós somos criados, querido, segundo as Escrituras no livro de Gênesis, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas o pecado nos tirou essa imagem e semelhança, mas Jesus, lá na cruz, ele está nos levando de volta a essa origem. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de voltar à nossa origem, de filho de Deus. Oh, aleluia! Uma quinta palavra, ele diz, no livro de Lucas, no livro de João, no capítulo 19, no versículo 26 e 27, tem algo muito interessante aqui, queridos. Tem algo muito interessante que nós precisamos entender. Por que que Jesus na cruz, ele diz aquela frase, ele olha para Maria e diz, mulher. Ele não diz mãe, ele diz mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Ele aponta para João Batista. Não, João Batista não, ele aponta para João o apóstolo, porque João Batista já havia morrido. E ele diz, ele diz para o apóstolo, eis aí a tua mãe. Quando Jesus viu a sua mãe em pé, perto da cruz, com o apóstolo João, o discípulo a quem amava, ele confiou os cuidados de sua mãe nas mãos de João. E desde aquela hora, João levou a sua própria casa. Neste versículo, Jesus, o Filho sempre compassivo, está se assegurando de que sua mãe terrena seria bem cuidada depois da sua morte. Não é que Jesus está dizendo, a partir de hoje, a Maria passa a ser a mãe da humanidade. Não, queridos. Eu não estou querendo aqui fazer constrangimento, não. Eu estou falando o que a Bíblia revela. É porque naquela época, quando o filho mais velho morria, queridos, e eu creio que José também já teria morrido, porque em nenhum momento a Bíblia relata que José acompanhou a crucificação do filho de Jesus. Então, João é o que está mais próximo de Jesus. A Bíblia diz que João, ele reclinava no peito de Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus, então ele entrega os cuidados de Maria a João. Então, queridos, nós precisamos entender isso, queridos. Maria, ela é uma mulher digna, é uma mulher abençoada, ela foi escolhida por Deus, ela foi agraciada por Deus para gerar um filho de Deus, para gerar algo do Espírito Santo. Mas ela não representa, querido, ela não é mãe de ninguém, ela é a mãe de Jesus. Ela é digna, sim, ela é digna de
não de ser venerada, não de ser adorada, mas ela é digna de respeito. As pessoas têm um negócio de dizer que nós evangélicos não amamos Maria. Como nós não iríamos amar uma pessoa que trouxe no mundo, a mãe botou no mundo o Salvador, ela é a mãe do Salvador. Muitas pessoas que pensam isso estão muito enganadas, querido. Nós amamos sim Maria, mas na condição de mãe de Jesus. Aleluia! E queridos, a sexta frase, ele diz, você vai encontrar isso ainda no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 28, ele diz, tenho sede. Jesus está aqui cumprindo a profecia messiânica do Salmo 69, 21. Puseram fel na minha comida e para matar-me a minha sede deram-me vinagre. Ao dizer que estava com sede, ele incitou os guardas romanos a darem-lhe vinagre, o que era habitual em uma crucificação, cumprindo assim a palavra da profecia. Queridos, quando Jesus diz essa frase, tenho sede, o que é que Jesus está dizendo? Eu tenho sede de vidas para o reino do Pai, eu tenho sede de alma salva, eu tenho sede de alma curada, eu tenho sede de alma liberta, eu tenho sede de alma felizes, eu tenho sede de pessoas que serão salvas. E ele rejeitou, queridos, porque aqui diz que era comum darem vinagre aos crucificados, porque Jesus não foi o primeiro a ser crucificado, queridos. A crucificação era a sentença máxima da época. Quando a pessoa era condenada à morte, era crucificado. Quem criou a crucificação foram os romanos. Mas é interessante que os romanos eles criaram a lei da pena de morte da cruz, mas lá na lei tinha um parágrafo que dizia que nenhum cidadão romano poderia morrer crucificado. Então eles fazem uma lei para as outras nações. E quando Jesus diz tenho sede, é porque ele diz eu tenho sede de vidas, eu tenho sede de pessoas regeneradas, eu tenho sede de pessoas felizes, eu tenho sede de pessoas salvas. É por isso que ele diz tenho sede. E a última frase, querido, que eu trago nesta noite, se encontra ainda no Evangelho de João, no capítulo ainda 19, no versículo 30, quando ele diz, Pai, está consumado. Está consumado. As últimas palavras de Jesus significam que o seu sofrimento tinha acabado e que todo o trabalho que seu Pai havia lhe enviado, dado-lhe a fazer, ou seja, pregar o Evangelho, executar milagres, obter salvação eterna para o seu povo, havia sido realizado, cumprido, concretizado, a dívida do pecado havia pago. Oh, glória! Quando Jesus ele diz, Pai, está consumado, ele está dizendo, acabou a lei do sacrifício, não se aceita mais sacrifício para se obter a vida eterna, porque o último sacrifício vivo foi Jesus. Ele se entrega como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, querido. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é glorioso, querido. Eu fico assim, de uma maneira tão glorificante, querido, tão alegre quando eu ministro sobre Jesus, porque Jesus foi Ele quem mudou minha vida, Ele que transformou minha vida, Ele quem tem me dado segurança, proteção. E queridos, nós precisamos entender algo. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Você tem ideia por que Jesus ele morreu de braços abertos? Jesus ele morreu de braços abertos. Ele morreu na posição vertical e horizontal. Você já parou para imaginar? Você já para pensar nisso? Jesus ele morreu de braços abertos. Ele morreu na posição vertical e com a posição horizontal. Quando Jesus morreu, a sua cabeça estava apontando para o céu. Ele estava dizendo, a humanidade agora tem a oportunidade de voltar à comunhão
com o Pai. Os seus pés apontavam para o chão, ou seja, a terra foi remida pelo meu sangue, a humanidade foi resgatada, a cédula que era contra ele foi rasgada, mas ele morreu de braços abertos. Você sabe por quê, meu irmão? Você sabe por quê, minha irmã? Você sabe por quê que Jesus morreu de braços abertos? Ele morreu de braços abertos para me abraçar e para te abraçar. Isso é tremendo, queridos. Isso é maravilhoso, isso é muito glorificante. Queridos, a maior tragédia que já aconteceu na humanidade, desde o primeiro homem até hoje, a maior tragédia foi a crucificação de Cristo. Jesus, ele foi o único homem que foi capaz de mudar a história da humanidade. A história da humanidade, ela tem duas partes, antes e depois de Cristo. É muito comum, querido, você ler livros, você ler literaturas religiosas, onde diz assim, fulano de tal viveu 700 e tantos anos antes de Cristo. Isso aconteceu 60 anos depois de Cristo, porque Jesus Cristo ele veio para mudar a história da humanidade. Jesus Cristo ele veio para tirar o jugo da lei. Jesus Cristo ele veio para quebrar dogmas. Jesus Cristo ele veio para nos libertar, para nos curar, para nos salvar. E hoje, querido, eu creio nisso, porque foi essa palavra que entrou no meu coração e tem feito a diferença na minha vida. E eu creio, querido, que essa palavra, ela entrando no coração de qualquer pessoa, ela vai fazer a diferença. Não estou aqui falando de religião, não estou aqui falando de igreja, não estou aqui falando de credo, estou falando aqui de um homem que foi capaz, por amor, com esse amor incondicional, ele foi capaz de se entregar à morte, e à morte de cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de voltar a ter a comunhão com o Pai Celestial. Queridos, eu quero nessa hora orar por você. Eu quero orar nesse momento, colocando a tua vida, a minha vida, a vida de todos os nossos telespectadores, a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo, e também colocar aquelas pessoas que amanhã vão estar vendo o vídeo, assistindo, vão estar assistindo também pelo YouTube. Meu YouTube é Pastor Edson Magalhães. Você entra no YouTube amanhã, já vai estar lá, e você se inscreve no canal e compartilha com teus amigos, querido, que essa palavra eu sei que ela muda vidas e ela transforma. Nesse momento eu quero orar por você, pela sua família, em nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos e puder permitir que o Espírito Santo ele ministre na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me deu de poder estar aqui, Senhor, através do Facebook, através do YouTube, estar ministrando, Senhor, a Tua palavra, falando um pouco daquilo que o Senhor fez quando estava na cruz. Pai, eu quero nesta hora colocar a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos, cada um das minhas irmãs, de cada um dos meus amigos, dos telespectadores que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, esta mensagem, esta palavra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa estar tocando em cada coração, tocando em cada vida, Senhor, trazendo, Pai, a revelação da Tua palavra, porque o que traz a revelação da palavra não é a palavra que sai da boca do homem, mas é a palavra falada que entra no coração, porque a Tua palavra é semente. Eu quero abençoar cada uma dessas pessoas, quero abençoar seus familiares, eu quero declarar uma noite de sono tranquilo, eu quero declarar paz sobre as famílias, eu quero declarar união entre pais e filhos, entre marido e mulher. A Tua palavra diz que nos últimos dias, Senhor, o Senhor converteria o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos, e eu creio que isso está acontecendo, Senhor, porque nós estamos aqui ministrando a Tua palavra. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de homem, mas é a Tua palavra, e a Tua palavra, ela é semente, quando ela é lançada, ela não volta para Ti vazia, Senhor, mas ela volta quando faz tudo aquilo que lhe apraz. E eu quero abençoar cada família, Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento, que tudo seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu quero desde já agradecer
pelo tempo que você reservou para estar conosco. Quero mais uma vez mandar um abraço para você, Adriano, para a Micaele, para a Elisângelo, para a Ana Angélica, minha irmã, que está também ali em Fortaleza, mora no Devaldo. Que Deus esteja abençoando Paulinho, a Joelma, todos que estão nos acompanhando, que a graça do Senhor possa estar repousando sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Muito obrigado. A única coisa que eu peço que você faça é compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal do YouTube, porque isso não é para que eu venha aparecer, mas é para que a palavra do Senhor possa se expandir e alcançar a vida, porque eu creio, querido, que tem pessoas que não podem ir a uma igreja, então essa palavra pode chegar até ela, e essa palavra pode fazer muita diferença, pode mudar a sua vida. E amanhã, às 10 horas da manhã, vai estar ao vivo aqui a minha esposa, a pastora Elita, com o programa Manhã com Deus. É um programa tremendo, muito abençoado. A minha esposa é uma mulher muito usada por Deus, e que ela vai estar aqui amanhã, trazendo uma palavra que Deus colocou no coração dela para você e para a sua família. E também para você que mora aqui em Mossoró, eu quero te deixar o endereço da nossa igreja. A nossa igreja se encontra na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2, vizinho a Pai, por trás do TRE. Se quiser entrar em contato comigo, você pode entrar em contato pelo telefone 98898-2671. Eu sou o pastor Edson, da Igreja Batista Ágape, aqui em Mossoró. Querido, uma boa noite para você, uma boa noite para a sua família, e até quarta-feira, se Deus quiser. Mas amanhã, às 10 horas da manhã, pastor Elita com o programa Manhã com Deus. Obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.